Bom dia, investidor. Começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você tem que saber para operar no mercado. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2017, quarta-feira de Copom. O Comitê de Política Monetária vai anunciar hoje às 6 horas qual a decisão sobre taxa básica de juros da economia brasileira. A expectativa é que a Selic seja cortada em 100 pontos base. Vamos falar um pouco do que isso altera nas projeções econômicas, por que essa decisão é muito mais política do que as últimas reuniões do Copom e também vamos falar de todo o noticiário político que continua movimentando o mercado financeiro. Bom, o programa hoje está começando um pouco mais tarde, você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook ou pelo InfoMoney, agora são 10 horas e 50 minutos. Isso porque tivemos uma notícia de última hora que poderia impactar o mercado ou não, enfim, esperamos um pouquinho para anunciar o programa, mas o delegado que investigava o acidente aéreo do Teori Zavascki foi morto a tiros em Florianópolis. Fizemos toda a apuração, vimos como é que o mercado iria reagir a isso. A princípio a bolsa está caindo, mas está no mesmo movimento que estava antes. O delegado Adriano Antônio Santos, que era o delegado-chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis e responsável pela investigação do acidente aéreo que causou a morte do ministro Teori, foi morto a tiros em uma casa noturna em Florianópolis na madrugada dessa quarta-feira. O policial Elias Escobar, delegado em Volta Redonda e uma terceira pessoa também foram baleadas. Bom, a princípio são as notícias preliminares sobre isso. Não teve impacto imediato no mercado, mas esperamos um pouco antes de começar o programa. Noticiário político continua muito tumultuado. Vamos falar primeiro da grande notícia que reverberou hoje, que é da delação do Palocci, que pode estar tendo impacto até no mercado de juros. Bom, sobre isso, saiu a notícia no jornal Folha de São Paulo, que num acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tenta negociar que a sua pena seja cumprida em 1 ano de prisão domiciliar, com focos em depoimentos que envolvam banqueiros, empresários e o ex-presidente Lula. Entre os banqueiros, André Esteves e o empresário Abílio Diniz estão entre os nomes que Antônio Palocci deve citar. Sobre a notícia, o Paulo Petrazzi, sócio da Lema Investimentos, disse em entrevista à Bloomberg que se não fosse Palocci, as taxas de juros talvez estariam caindo ainda mais. Bom, já que falamos de juros, vamos falar do grande evento da agenda econômica do dia, a reunião do Copom. Até ontem, 78% das apostas indicavam um corte de 100 pontos base, o mesmo corte da última reunião do Copom. Esse é um cálculo feito com base na curva de juros dos contratos de DI. Os outros 22% apontam chance de 75 pontos base de corte. Mantido esse corte de 100 pontos, a Selic vai para 10,25% ao ano, menor nível desde janeiro de 2014. E mesmo assim, há muito pouco para comemorar. O BC deve admitir que o risco político está maior, fato que tirou o ímpeto por mais cortes, né? Vamos lembrar que semanas, até dias antes do dia 18 de maio, dia que instaurou-se o caos político no mercado financeiro por conta da delação da JBS, citando o presidente Michel Temer, a taxa básica de juros podia ter um corte de 150 pontos base, segundo as estimativas da curva de contratos futuros de juros. Isso por conta da inflação controlada, a taxa de câmbio também bem próxima de R$ 3,00 o dólar, a necessidade de estímulos à economia e principalmente ao andamento das reformas, que a agenda evoluía gradativamente. Hoje em dia é difícil precisar quanto e quando que vai ser essa reforma, tanto econômica quanto de previdência fiscal, enfim, a agenda praticamente está travada por conta de todo esse caos político instaurado. E sobre esse assunto, podemos falar que o governo teve 2 mini derrotas ontem. O Temer, o saldo dele ontem foi bem dividido, né? No lado das reformas, a reforma da Previdência, tão defendida pelo Rodrigo Maia, deve ser votada antes do feriado de Corpus Christi, segundo a projeção dele. Ele não deu uma data precisa, mas falou que vai ser ainda nesse semestre, mas o cenário está bem difícil para aprovar qualquer reforma. E a reforma trabalhista que a gente falou no InfoMoney da Bolsa de ontem, que ia ser o grande teste de fogo do governo para mostrar a força do governo em avançar reformas mesmo com a crise política instaurada, não conseguiu ter a votação.
fizeram um acordo para ela ser votada apenas na terça-feira que vem, dia 6, mesmo dia do julgamento da chapa Dilma Temer. Se não teve clima ontem para votar, no dia 6, dia de julgamento da chapa Dilma Temer, dificilmente o clima vai estar melhor. Mas o saldo do Temer ficou dividido porque, no lado positivo, ele teve pelo menos uma desistência do PSDB em articular uma eleição indireta, né? Segundo notícia do Valor Econômico, o Temer se reuniu com a cúpula do PSDB e o PSDB decidiu tirar a sucessão da pauta. Esse tema só deve retornar após a votação da reforma da Previdência. A situação do Temer está longe de ser confortável, mas ele retomou algum fôlego e dividiu ainda mais os partidos que articulavam sua sucessão. Ontem no Infomani na Bolsa a gente comentou, né, que o avanço do Tasso Gereissati, o hoje líder do PSDB, em já articular com Alckmin, Dória e FHC uma possível sucessão à presidência, pegou mal tanto com o PMDB quanto com o próprio partido PSDB, querendo dizer que ele queimou a largada. Enfim, isso tudo acabou enfraquecendo os que almejam a cadeira de Michel Temer. Isso acaba dando uma sobrevida para ele. É uma sobrevida, mas não quer dizer que ele vai conseguir colocar as reformas em andamento. O PSDB e o DEM admitem que só um fato novo poderia colocar Temer novamente em viés de baixa. O grupo de deputados tucanos mais jovens, porém, querem a saída de Temer, segundo informações da Folha de São Paulo. Já o Temer, o mesmo jornal, falou que o Temer reafirma a tucanos que usará todos os instrumentos legais para ficar no poder, o que poderia demandar mais de um ano. Vamos lembrar que o Temer vai ter que depor por escrito, seja dito, né, para o Fachin, embora seja por escrito, vai ter que depor, mas não vai comentar sobre o teor das gravações do Joesley Batista. Isso porque a defesa do Michel Temer pediu uma verdadeira auditoria sobre a veracidade ou se teve alguma edição nos áudios revelados pelo Joesley, e enquanto não tiver um veredicto sobre isso, Michel Temer não vai se manifestar, ou seja, ele consegue com isso ganhar alguns meses a mais sobre essa questão. Ainda falando sobre o governo, o PMDB no Senado manteve Renan líder e o Renan apoia a reforma trabalhista. Para a consultoria Eurásia, a permanência do Temer pode atrapalhar a reforma da Previdência, pois com a reação calma do mercado à crise política, é difícil conscientizar parlamentares da necessidade de mudar o regime de aposentadorias. É um ponto bem interessante da Eurásia, a maior consultoria política do mundo. Talvez se o mercado estivesse derretendo por conta disso, seria mais fácil convencer, ter um apelo, né, de que as reformas eram importantes. A calmaria do mercado, a gente não sabe até que ponto que essa calmaria é estar dando um benefício para a dúvida ou simplesmente não saber quando ou quanto que teremos de reforma para os próximos meses, né? O fato é que a reforma da Previdência, que estava muito bem encaminhada, deve ser muito diluída, e a aprovação, que estava bem encaminhada também para acontecer até o final desse mês, começo de junho, talvez nem aconteça nesse primeiro semestre. Para fechar o noticiário político, a aprovação do Michel Temer derrete. É uma notícia da Vera Magalhães, colunista do Estado de São Paulo, citando o levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, falando que o governo do Michel Temer é considerado ótimo ou bom por apenas 6,4% dos entrevistados. 74,8% consideram o governo ruim ou péssimo. Bom, vamos fechar o noticiário. Falamos muito de política, falar agora de um tema mais ligado ao mercado financeiro, falar do MSCI. Para quem acompanhou no dia 17 de maio, antes de todo aquele caos, na noite do dia 17, a gente publicou uma notícia falando do trade mais imbecil do mundo, que é o trade do MSCI. O MSCI é um índice global acompanhado por bilhões de dólares de fundos de pensões, fundos de ações que acompanham esse índice, e ele faz uma revisão quadrimestral ou semestralmente, quando tem alguma mudança de participação ou até entrada ou saída de alguma ação brasileira, isso acaba refletindo no preço das ações na Bovespa. E é um trade imbecil, entre aspas, né? Porque ele é muito fácil de ser replicado e tem um backtesting, né? um track record muito favorável, né? Os resultados acabam sendo favoráveis. Isso porque a janela da prévia do índice com a confirmação do índice
temos aí uns 15 dias em média, então o mercado demora esse tempo para fazer o preço, né? Porque os fundos não podem se movimentar de um dia para o outro, já que são bilhões que acompanham esse índice, então causaria um impacto muito forte, uma distorção muito grande no preço dos ativos. Na época, no dia 17, foi anunciada a adição das units da Taesa, a retirada das units da ASGT e a redução de participação da BRF e da Sul América. Contudo, o que era para acontecer era alta das ações da Taesa e queda de ASGT e BRF. Mas aconteceu exatamente o oposto, principalmente por conta desse noticiário extremamente tumultuado, né? A BRF, por sua exposição a dólar, acabou subindo nesse meio tempo, enquanto a Taesa caiu 1% nesse intervalo. No pregão de hoje, vou dar uma olhada aqui no Home Broker para ver como estão as cotações. A Tiet, nesse momento, cai 1%, a BRF cai 2,5%, tem a notícia do Abílio Diniz que deve estar impactando também, e a Taesa cai 0,3%, ou seja, a Taesa, que era para ter subido nesse período, acabou operando em queda. Isso vale o disclaimer que a gente fez no dia 17, vale agora também, né? Mantendo-se as condições naturais de temperatura e pressão nesses 15 dias, o normal é que o fluxo puxe as ações que vão entrar para cima e as ações que vão sair para baixo. Mas como tivemos um grande evento que acabou mudando completamente o cenário, isso acabou provocando uma distorção. Mas até o final do dia podemos ver uma reversão para a Taesa. Acredito que o fluxo positivo que vai entrar em Taesa é inevitável que o papel feche em alta, assim como Tiet e BRF devem fechar em queda. Bom, gente, essa é a pauta do dia, noticiário bem carregado, o Ibovespa agora caindo cerca de 1%, o mercado dificilmente vai engatar novas altas para chegar até os 70 mil pontos que a gente viu na metade de maio, enquanto não tiver um horizonte sobre quem vai ser o presidente, quais reformas vão ser aprovadas, principalmente sobre as reformas, não importa se vai ser Temer ou um novo presidente. O fato é que o mercado anseia por um prazo e uma tangibilidade sobre o quanto de reformas teremos aprovadas, já que foi isso que conduziu tanto as bolsas para cima como os juros para baixo. E falando sobre juros, hoje, 2 horas, a partir das 2 horas, estarei ao vivo aqui na Infomoney TV com o economista da Acref, Nicola Tingas. Ele vai falar sobre reunião do Copom e também, obviamente, sobre expectativa para as próximas reuniões, como que vai se comportar a taxa de juros ao longo de 2017, tendo esse cenário político. Naturalmente, vamos falar de política, já que não dá mais para associar economia, desvincular a economia da política. Bom, pessoal, esse foi o Infomoney na Bolsa dessa quarta-feira. Tenham todos um bom pregão e um bom mês de junho, que deve começar já pegando fogo, já que esse mês de maio demorou para acabar. Bom pregão a todos e até amanhã. Tchau!